Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vou fazer aqui uma reação da imprensa brasileira, né, comentando, repercutindo tudo aí sobre esse jogo aí entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu aí por 2-0 aí, praticamente ganha aí o campeonato da Taça Guanabara. Então fica agora aí com a reação. Jogão praticamente definido, né, Atirson? Essa Taça Guanabara, né? Verdade. Só se o Flamengo tomar de 10 final de semana. Boa tarde, GB. Boa tarde, Grandinho. Boa noite, Atirson. Boa noite. 6h05 da 18h05. Porque a gente começou muito cedo, né? Então até você mudar o horário da semana. Estamos no fuso. Boa noite. Não é o Carlos Alberto, é o nosso Ricardo Rocha. Exatamente. Então, cara, mas fica tranquilo que isso aí faz parte do processo. É aquilo que você falou. A gente tá. Não, pô, fala o nome lá. Começa muito cedo. Então, boa noite para vocês que estão ligados com a gente aqui. É um prazer imenso. O jogo realmente. A gente vai falar um pouquinho mais, mas o Flamengo já conseguiu conquistar essa Taça Guanabara. Porque a vantagem é muito grande do saldo de gols. Tem que tomar de Para aí 10. você tem que perder um jogo de goleada e torcer para os outros times também ganhar de goleada. Então, assim, o Flamengo já conseguiu botar a mão na taça. Ricardo, Maracanã, lance anulado, lambreta, gol que dois caras deram letra. Bem a cara do Fla-Flu que o torcedor quer ver, né? Quer ver? Boa noite, TV. Boa noite, Atirson. Boa noite, amigos de casa. Realmente, você tem razão. Foi um bom jogo, principalmente no segundo tempo. O Flamengo jogou melhor, jogou muito melhor. O Diniz está mudando muito esse time do Fluminense. Toda hora ele tira o zagueiro, toda hora ele tira... O Fluminense praticamente está jogando sem zagueiro no segundo tempo. São jogadores de meio campo, reforçam um pouco mais o seu ataque, mas praticamente não chegou também ao gol do Flamengo. O Flamengo bem no segundo tempo, muito bem montado, e aquele que você falou. Teve a lambreta tudo, agora a gente vai ver aí o segundo gol do Flamengo. De pintura, pintura. Depois a gente vai reproduzir. A gente vai reproduzir tudo. Aliás, a gente vai reproduzir a coletiva, a gente vai mostrar a zona... todos os jogadores. Então você não tem que sair daí. Porque tudo que aconteceu no Maracanã, a gente vai mostrar tudo que rolou, tudo que aconteceu, e claro, a gente vai mostrar tudo que vai estar rolando em tempo real, nas entrevistas pós-jogo, trazendo os destaques da partida, enfim, os golaços, beleza? Eu acho que eu tô sem bateria no ponto, eu acho, né? Mas como quem sabe faz ao vivo, tô escutando nada, não tem aquele ramezinho, o João Lidington não falou nada no meu ouvido ainda. Teve algum destaque, assim, pra você, Tício? Algum jogador que tenha te chamado a atenção no jogo de hoje? Assim, vocês viram, assim, o que o Ricardo falou. Vou usar um pouco até a ideia do que ele falou do time do Flamengo. O Flamengo conseguiu marcar muito bem a situação do jogo que o Diniz gosta de fazer. Eliminando aquela coisa de você deixar o time do Fluminense ficar com a posse de bola. A gente falou no pré-jogo sobre isso. Quem ficasse mais com a posse de bola teria mais chance, sem dúvida nenhuma, de conquistar ali a sua oportunidade da vitória. Agora, um grande destaque do jogo, o Pedro conseguindo fazer o gol que iniciou a vitória do Flamengo, o golaço do próprio Cebolinha. São jogadores realmente... Agora, o Arrascaeta, ele sempre é um cara extraordinário, né? Ele ia fazer um gol do meio do campo ali, rapaz. Um cara genial, cara. Uma coisa um cara que tem essa facilidade de pensar o jogo, de dar um passe de qualidade, quebrando linha de passe, mas parece que o futebol fica fácil quando você vê o Arrascaeta jogar. E o Fluminense, a gente esperava um pouco mais. Eu acho que o Fluminense não conseguiu fazer aquele jogo que é propositivo, que é ficar com a posse de bola para tentar envolver, para quebrar as linhas do Flamengo. O Fluminense esteve um pouco distante desse Fluminense que a gente já está acostumado a ver. Muito bem, era só apertar um botão, gente. O apresentador é burro. Apertei o botão aqui, tava desligado. Eu esqueci de ligar, pô. Agora já tô ouvindo, já tá falando no meu ouvido pra caramba aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao que interessa. Melhores momentos na tela e a gente vai falando aqui por cima. Ricardo, teve um momento no primeiro tempo que eu achei até que o Fluminense fosse se sair melhor no jogo de hoje. Mas deu Flamengo. Deu Flamengo. Eu também esperava mais desse time do Fluminense, né? Agora, é claro, alguns jogadores como Douglas Costa, eu esperava um pouco mais dele também. É claro que vale também, GV, Beatriz, esse entrosamento, né? O entrosamento do dia a dia, né? A base desse time do Fluminense é quase a que jogou o ano passado, claro, teve algumas mudanças, mas eu esperava mais do Fluminense. O Flamengo só marcou, não fez um bom primeiro tempo. Não, agora marcou muito bem. E dava para ver o Flamengo com o Tite. É o 4-4-2. Duas linhas de quatro, marcando muito forte. Né? O Fluminense praticamente também não criou oportunidade de gols, mas assim, houve um momento do jogo que eu esperava mais desse Fluminense, mas não aconteceu, não. O interessante desse time do Flamengo é que ele alterna o seu sistema tático, né? Com a posse de bola ele joga no 4-3-3, né? Deixando os dois ali, Pulgar, De La Cruz e o Arrascaeta por dentro, e aí você tem dois extremos, que é o Cebolinha e o Luiz Araújo, e o Pedro lá na frente. Mas quando faz a linha de marcação defensiva,
Ele traz os dois extremos, traz os dois volantes para fazer essa linha e deixa o Arrascaeta junto com o Pedro, para não desgastar exatamente esse jogador que tem um potencial ofensivamente, que é o Arrascaeta. E aí também trouxe essa dificuldade também para o Fluminense criar. Aí você tem alguns jogadores individualmente que fazem a grande diferença do time do Fluminense, que é o caso do João Ares. Ele não esteve num grande momento na partida, que é aquele cara que faz o quebrar de linha, ele consegue trazer um passe com mais qualidade. O próprio Cano não teve tanta chance assim para conseguir dar sequência. Então, assim, o Fluminense, é lógico que a entrada do Douglas ainda não está tão ambientado no sistema tático do Fluminense, mas a gente sabe que o potencial do time do Fluminense é muito grande, mas não conseguiu envolver hoje o time do Flamengo. Audiência qualificada, Júnior Baiano assistindo a gente Beijo. aqui. Mandando beijo pra galera. Botar ele xerife é uma zaga de respeito. Atiço Rapaz, na sabe onde ele estava esses dias, cara? Ah. Em Dubai, rapaz. Verdade. Ele tava Não tá lá, não? Tava tirando onda. Já chegou? Eu acho que ele já chegou. Pessoal, muita gente assistindo a gente aqui, o Zeca Azevedo, filhote Gael fazendo aniversário, vai ter festa do Flamengo, pra filhota Luna também que tá com a gente, Léo Caldeira, secretário de comunicação de Niterói, e o povo todo que tá assistindo a gente, fica com a gente aqui, porque entrevista coletiva, pós-jogo, zona mista, todo mundo que falar você vai escutar em primeira mão com exclusividade na tela da Band, na sua TV. Você que é dono do bar, do boteco, não troque de canal, fique com a gente, porque tem muita coisa aqui e muito debate de futebol que a gente adora e tava com saudade do debate domingo à noite. Xerife, o Evaristo de Macedo, tive o prazer de trabalhar com ele. Também trabalhei. Também. Todo mundo, né? Ícone. Ele falava o seguinte: competidor tem que competir. O Fluminense já teve uma final contra a LDU que não competiu. E nos clássicos, ou melhor, no clássico, por exemplo, com o Vasco foi melhor, teve mais chances. Isso pode fazer diferença para o jogo de quinta-feira de volta, Recopa Sul-Americana? Porque hoje também não foi um jogo que o Fluminense competiu. Foi um jogo mais moroso, mais devagar. Isso pode fazer diferença? Pode fazer, mas não acredito no caso do Fluminense, não. O Fluminense vem de um título importante, né, que foi a Libertadores do ano passado, título inédito. Isso é um título inédito. Esse título o Fluminense não tem, dessa Recopa. Então o Fluminense vai lutar para ser campeão. Eu acho que o Fluminense vai entrar muito mais forte. A gente vê que o Ganso faz falta, tem alguns jogadores que não, Marcelo, que há esse entrosamento. Não acredito, não. Claro que você ganhando, né, um clássico é muito bom. Mas de um lado você tem o Fluminense forte, mas do outro lado você tem aquilo que eu falei hoje, quando a gente estava ali no pré-jogo, os dois maiores elencos do futebol brasileiro junto com o Palmeiras. Se você pegar os três maiores elencos, você tem que colocar o Fluminense hoje, né, o Flamengo e a equipe do Palmeiras. E depois vem um Atlético. Então, o Fluminense tem um bom elenco. Eu acho que não. O jogador vai estar muito mais ligado com esse título, porque é um título inédito, importante para a torcida e para os jogadores também. É um título continental, né? Ô, Atiço, imagina o desespero do Fábio, quando ele dá aquela semi-pichotada aí, ele olha e tá no pé da Arrascaeta. E ele sabe que o gol tá só assim, né? Não tem mais ninguém para defender aquele espaço. E aí, na hora que ele bate, ele fica ali, sai bolinha, sai do gol, sai da direção do gol, porque realmente ele já tinha feito o passe errado. Isso é a questão do estilo de jogo do próprio Diniz, né? Pô, coloca um time mais ofensivo, aí você deixa o próprio Fábio como líbero, né? Não, ele domina um tiro com a esquerda. Então, mas nesse caso aí, quem fez o erro, né, praticamente do Fábio foi o Cebolinha lá, a pressão. Só que o Fábio não teve a percepção que o Arrascaeta, porque não tem aquela visão periférica. Ali a gente fica cego, ali exatamente. escurece tudo. Porque você não está acostumado a estar naquele ambiente. E aí o que aconteceu? De vez dele jogar para a lateral, ele foi tentar jogar para frente, não pegou bem na bola, entregou no pé do Arrasca, que aquela batida rápida, né? Tentou tirar o peso dela, aí acabou não dando a direção correta. E outra coisa, já vejo que você, a respeito do Fluminense, que a gente está falando taticamente, tecnicamente dentro de campo, me preocupa um pouco mais, é o seguinte, as pessoas começam a ver como o Fluminense joga. E é claro, todo mundo se estuda hoje em dia. Eu acho essa mudança toda hora de tirar o zagueiro, tudo bem, é o Diniz, ele sabe o que faz, ele é o dono do time. Não gosto. Não gosto. Não, Xerife? Não. E ele fez Deixa eu te falar uma coisa. Me conta. O Internacional jogando na Libertadores contra o Fluminense ganhou, eu estava falando isso para Tiço. Ganhou o jogo, né, o Fluminense classificou, foi para a final. O Inter foi muito melhor, era para ter eliminado. Lá no Sul, o Inter teve 2, 3 chances, poderia ter matado o jogo. Sim. Tudo bem, é campeão, mas é muitas mudanças. Aqui para nós, tem um momento que você tem que ter um zagueiro. Ele mantinha o Nino. Ele até agora não descobriu esse Nino.
Porque ele raramente, ele não tirava o Nino. Ele tirava sempre o Felipe Melo. Nino não saía, porque era o homem de confiança. Hoje você joga com 2 volantes. Às vezes 2 volantes baixos. Teve jogo que ele colocou o Martinelli e o André de atacante. Tudo bem, é uma opção de buscar mais gols. Agora, se pega um time inteligente, como é o Tite, esse time do Flamengo, vai matar no contra-ataque. Segundo tempo, o Flamengo jogou muito melhor do que o Fluminense. Então as pessoas começam a estudar isso, essas mudanças toda hora. Eu, por mim, é claro, como eu estou te falando, gosto do Diniz, a maneira dele trabalhar, mas esse tipo de tirar zagueiros toda hora para botar volante e volante baixo tem a qualidade do passe, mas vai ser atropelado no contra-ataque. Porque assim, a gente vê, GB, em relação a essa mudança, porque ele traz algumas peças, ele está tentando, lógico que tem a facilidade de adaptação dentro do seu sistema tático, algumas modificações. O André já encaixou muito bem nesse setor defensivo ali. Mas aí você tem que colocar mais um jogador naquele setor que o próprio André sai para ele ir para a zaga. E agora ele está utilizando o Alexandre de lateral direito, que aí você tira o jogador que tem um potencial do lado esquerdo, que é canhoto, que já está acostumado a jogar por dentro. Pode até fazer a função como lateral esquerdo, mas ele fica muito desequilibrado dentro do jogo. E aí o Flamengo soube aproveitar também a situação em algum certo momento, que ele estava ali torto, né, naquela posição. Então assim, o Fluminense, a gente sabe que isso que o Ricardo falou, em relação à posse de bola, você trazer o Flamengo, olha só, quantos jogadores do Flamengo pressionou. Isso é viver perigosamente, Tio. Você tem que ter coração forte. O Piperno exagerou, ele salvou o gol com a vitória de hoje, claro. Também acho o Flamengo favorito ao título carioca. O Flamengo, na verdade, é favorito a todos os títulos que ele disputar ao lado do Palmeiras, na minha opinião. É porque tem muito mais elenco que os outros, e agora tem o Tite, que é um treinador muito bom. Agora, não dá pra dizer que é assim, que o Flamengo tem que atropelar, que o Flamengo é muito melhor que o Fluminense, que só uma tragédia vai tirar esse título do Flamengo, porque a gente tá falando do atual campeão da Libertadores. Olha, boa tarde, antes de mais nada, boa noite, né? Você viu que eu tô valendo por 2 aí, né? Você viu, né? Por quê? Valendo por 2 aí, tá? Dois Flávio lá. Garoto. Seguinte, o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi o jogo mais igual, né? Um jogo com alternâncias, o calor muito forte. No segundo tempo, quando o Flamengo saiu pro jogo, realmente ele tomou conta, jogou com muita tranquilidade. Acho que o Piperno tem razão, não dá para comparar elenco. Para um campeonato de longa duração, 38 rodadas, um elenco como esse do Flamengo é uma coisa preciosa, né? Então hoje ele se deu ao luxo de colocar, o Gerson tá machucado, sim, mas ele ainda coloca o Gabigol, coloca o Bruno Henrique. Tinha mais gente que estava ausente, que é só questão de lembrar um pouquinho. Os meninos, né, que tá entrando bem. Esse menino Igor, no banco, que estava jogando bem. Exatamente, o Vinha, que estava no banco. Tem muita coisa boa no time do Flamengo. O Fluminense, a gente tem que levar em conta o jogo de hoje, tá? Ele tem uma prioridade que é a decisão da Recopa. Na quinta-feira, ele vem de um jogo cansativo em Guayaquil, em Quito, né? Time desgastado, teve uma série de dificuldades. Poupou vários jogadores, no segundo tempo ele faz 5 alterações para realmente girar o time, não colocou alguns jogadores cruciais nessa partida, o que enfraqueceu o time do Fluminense. Quando o Fluminense saiu para o jogo, depois que ele tomou o primeiro gol, ficou espaço para contra-ataque, aí o Flamengo faz o segundo gol e criou oportunidade para fazer outros gols. É assim, eu acho que o Tite, ele tá ajeitando o time, já ajeitou a defesa rapidamente, e agora ele tá fazendo uma coisa que é meio que um joguinho de xadrez, ele tá achando lugar pro De La Cruz. Então o De La Cruz, ele jogaria mais como meia, poderia jogar um pouco mais à frente do lugar do Arrascaeta. Não vai ser isso que ele vai ser. Ele vai se alternar com o Pulgar, né? Primeiro um sobe mais, o outro sobe, outro fica. Caramba, ele vai ter Pulgar, ele vai ter o De La Cruz e vai ter o Arrascaeta para criarem jogadas. E o Gerson quando voltar. Que aí, como é que ele vai fazer? Fazer com 4? Vai jogar com os 2 pontos que ele tá jogando? É muita gente abastecendo o time. Alguns times que não tem ninguém que faz. Porque tem a história do 10, não é o 10, é o cara do meio campo que cria. Quem cria essa jogada? O time do Bolonha do Thiago Mota, o 10 dele é o goleiro. Ele já falou isso, ele até coloca, né, no esquema dele, 2-7-2. Pô, você jogando com 2, não, meu goleiro tá no meu esquema. Então hoje o cara que cria jogada, o cara que cria... E aí o Flamengo tem... Se você quer dar o nome desse criador de 10, o Flamengo tem o Gerson de 10, Pulgar de 10,
O De La Cruz de 10 e o Arrascaeta de 10. São todos jogadores que criam jogada, que pode chegar, que pode bater no gol, que pode rolar uma bola redondinha. E o De La Cruz ainda está se achando. Hoje ele fez muitas faltas. Ele mudou de lado algumas vezes, fez muitas faltas. Ele poderia até tomar um cartão amarelo. Então ele está se achando ainda. Mas na hora que ele se achar, meu velho, é muita gente boa para meter bola para jogador bom e rápido. Né? Tem Gabigol, tem os 2 pontos, o Araújo e o Cebolinha. Tem o Bruno Henrique, é muita gente boa. Então não dá para deixar de apontar esse time como muito favorito a todos os campeonatos que ele for disputar. Eu acho que o Flamengo realmente, esse ano vai... Ao contrário do que ele fez no ano passado, quando ele não ganhou nenhum, esse ano ele vai ganhar muita coisa. Muita coisa mesmo. Vai ser bem favorito para... Vai ser favorito forte em todas as competições. Mas calma, vocês falam, esse ano vai ganhar muita coisa. Mas a gente não pode esquecer dos rivais, gente. Eu acho que esse ano pode ganhar muita coisa. Não, ele é melhor que os rivais. Ele é melhor que o Palmeiras? Ele é. Gente, mas o Palmeiras joga junto há mais de 3 anos. Verdade, esse é o ponto a favor do Palmeiras. Então, mas esse é um ponto a favor. O Tite, ele tá encaixando esse time. Ele já tem um tempinho que ele tá. Daqui, quando começar o Campeonato Brasileiro, a partir de Libertadores, jogos mais importantes, provavelmente ele vai ter o time encaixado. E ele tem um elenco melhor que o do Palmeiras. Então ele tem opções a mais que o Palmeiras. E o resto fica bem atrás. O próprio Atlético Mineiro também fica atrás, tá com dificuldade lá, estão enchendo o saco do Filipão, tudo. E os outros elencos são bem mais fracos. E agora é um cara da bola mesmo. Agora é o Tite, que é um jogador, é um treinador experiente, é um cara rodado. Então ele tem um treinador com uma boa condição, que sabe levar o elenco, que já tomou conta, pelo jeito, do elenco, já há uma aceitação, e que tem que acertar uma pecinha ali para dar um up ainda maior no time, que já é um time muito forte. Então, para mim, o Flamengo sai como favorito para todas as competições. Vai ganhar todas? Não sei, mas ele vai ganhar bastante coisa. A gente tá com o Rodrigo Viga, tá lá direto do Rio de Janeiro. Eu vou... Fala galera, cheguei a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. E logo mais, trazendo mais notícias aqui sobre a mídia brasileira em todo o Brasil aí, comentando sobre esse jogão do Flamengo, onde venceu, praticamente venceu aí o Taça Guanabara. Então, fica agora aí. Até o próximo vídeo.